Cadê a foto do Pedro? O Pedro sai com a mãe e desaparece após isso. Isso já faz 3 semanas. Logo após desaparecer, o Pedro liga várias e várias vezes para a mãe pedindo socorro. O que realmente aconteceu com o Pedro? Por que ele está desaparecido? Ele afirmou para a mãe, categoricamente, que está prestes a morrer. Veja só. Pedro, este rapaz de 30 anos, estaria correndo risco de morte. Segundo relatos do desaparecido para a família. O estranho é que a família desconhece qualquer ameaça ou desavença pessoal. Pedro também nunca teria perdido o controle e nem a memória. Segundo a mãe, o desaparecido também não faz uso de remédios. Desde o desaparecimento do Pedro, que aconteceu no dia 17, segunda-feira, a família conseguiu falar com ele por pelo menos 3 vezes. Segundo a dona Rose, logo no dia seguinte, o Pedro ligou e disse que estava com muito medo. Isso. Que estaria morrendo. Foi. Isso deixou a família ainda mais assustada. O celular dele ainda continuou funcionando, dona Rose. Às vezes estava desligado e às vezes, quando vocês conseguiam ligar, tocava, mas Caixa ele não postal. atendia? Não. Só mais quando ele chegava a ligar, era coisa de minuto, de segundo e desligava. Pode ver que tem muita ligação no meu celular que eu faço para ele. Faço ligação eu não consigo dormir. Não consigo dormir. A senhora fica ligando dia e noite? Dia e noite. Quando eu dou um cochilinho, eu já me acordo assustada e já vou pro telefone. Caixa Porque postal. a mãe espera uma ligação novamente do Pedro. Correto. Porque ele ligou por 3 vezes ainda na semana Correto. seguinte do desaparecimento. Isso alimentou a esperança da senhora de que foi. ele mantenha contato novamente. Uhum. Enquanto ele não liga, não diz onde está, porque as últimas informações foram assustadoras. Foi. Ele disse que estava morrendo. Foi, 2 vezes ele falou, mãe, 2 vezes. eu estou morrendo, mãe. Mãe, estou morrendo. Sem explicar como e por quê, o que estava acontecendo. Aí quando eu chegava a querer puxar mais um pouco, Júnior, aonde você está, ele desligava. Desliga. Aparentemente, segundo as informações, ele está escondido. Porque a última notícia que chegou para a família, a mãe até anotou aqui num papelzinho, que ele teria sido visto no bairro Sete Cruzes, na cidade de Suzano. Correto. Nesse momento, o pai do Pedro está lá, no local, tentando procurar por ele, achar mais alguma pista, porque testemunhas disseram que o viram numa mata, mexendo no lixo, comendo restos de comida, e quando alguém se aproximava para tentar ajudá-lo, ele se assustava. E saía. O padeiro ofereceu pão para ele, foi aonde ele se assustou. Não quis a comida. Aí quando foi no domingo, meu marido foi com meu filho, um outro, né, que não são achou. 3. Não achou. Aí foi que a moça falou que tinha visto ele e mostrou a foto pro padeiro. Foi aí que vocês confirmaram, e a mãe acredita que o Pedro esteja ainda na região de Suzano. E o que a preocupa ainda mais é que as ligações que a senhora fez nos últimos dias, o telefone tocou? Não, tocou domingo e ontem. Hoje já não tocou. Agora eu estou preocupada aonde ele está carregando o celular. Aonde será que é mato? Lá em Suzano. Olha, é muito... É angusturiante demais, sabe? Não tem como explicar, não tem. Não tenho explicação. Eu queria que... Assim, não sei mais falar. Eu não estou falando coisa com coisa, eu peço desculpa para as pessoas que estão ouvindo, por causa que eu não tenho mais lágrimas para chorar. Eu estou tomando ainda, continuo tomando só café e água, porque comida não desce. A mãe, a família já procurou em hospital, já procurou em todos os locais possíveis, mas nada. Então, a única saída seria rastrear o celular dele. Correto. Se ainda está funcionando o celular, seria possível a Polícia Civil localizar onde está partindo o sinal do Pedro. E isso é o que eu mais quero na minha vida, é isso aí. O mais impressionante dessa história é que Pedro sumiu depois de rodar por 12 horas dentro deste carro, junto com a mãe.
No dia que saiu de casa, por volta das 10 horas da manhã, ao lado do filho, Dona Rose jamais imaginava que aquele dia ficaria marcado para toda a família. Pedro apenas disse para que a mãe o acompanhasse, não falou para onde pretendia ir. Pegou o carro, que estava aqui na garagem, colocou a mãe no banco do passageiro e seguiu, aparentemente sem rumo. A mãe perguntava para o filho o que ele precisava fazer, porém Pedro rodou por toda a cidade de São Paulo, em vários pontos. Não parou em nenhum lugar, não conversou com ninguém e nem deixava claro o que precisava resolver. A mãe ficou dentro do carro do filho por cerca de 12 horas. O Pedro sequer queria parar para que a mãe fosse ao banheiro ou então para se alimentar. Ele não comeu nada e a mãe, preocupada, sem entender o que estava acontecendo, foi com o filho até onde ele queria. Até que Pedro parou em uma rodovia, estacionou o carro no acostamento e então saiu andando, sem rumo. Deixou a mãe para trás, sem entender nada do que estava acontecendo. As únicas palavras de Pedro para a mãe foram: por favor, não fale nada. Quando a mãe questionava o que ele estava fazendo, porque ele estava rodando pela cidade. A mãe ficou muito preocupada depois que o filho foi embora, sem rumo. Então, ligou para a família para pedir ajuda. E foi um vizinho que acompanhou a família nesse socorro. O Alves esteve lá. Sim, tive sim. Eu fui buscar ela, saí daqui mais ou menos 11h30 da noite, cheguei 3 horas da manhã com ela e o carro estava parado no acostamento. Deixou ela no carro e ele embrenhou na mata. Não sei o porquê não retornou ao carro. Ninguém entendeu nada e por que ele saiu levando a chave. Não, ninguém entendeu que ele levou a chave, só levou a chave no bolso, somente. E só isso. Retornei com ela e o carro depois o pai foi buscar. E vocês ainda procuraram lá na região, na mata, onde antes de ir embora, mais ou menos por onde ele teria andado, seguido? Talvez para se esconder, era isso que dava para entender? Sim, aparentemente ele estava se escondendo de algo que nós não sabemos o que. E o pai chamou ainda, o irmão também chamou, que me acompanhou para buscar ele e buscar a Rose, que é a mãe, e não tivemos êxito de encontrar com ele. Na vizinhança, o comportamento de Pedro nunca chamou a atenção. Nos últimos tempos, o Pedro estava com uma coisa na cabeça. Ele só queria abrir uma loja. Ele, que é especialista em gessos, gosta muito de trabalhar com isso. Então, o grande plano da vida dele era realmente ter um estabelecimento. E Pedro trabalhava nesse projeto há pelo menos 3 meses. Quando ele saiu de casa, ao lado da mãe, a Dona Rose acreditava que o filho iria resolver algo relacionado à loja. Tudo teria acontecido dentro deste carro, que foi abandonado pelo Pedro numa situação até hoje inexplicável. Os vidros estão abertos porque o Pedro foi embora, deixando a mãe e o carro para trás no meio de uma rodovia, levando a chave do veículo. Por isso, eles nem conseguiram fechar os vidros e também a porta. Aqui dentro do carro estão as ferramentas de trabalho de Pedro. A mãe não acredita que o motivo do desaparecimento possa ser relacionado à loja, porque Pedro não teria nenhuma dívida, apenas estaria com grande dificuldade para comprar os materiais que seriam vendidos para os clientes. A família chegou a oferecer para o Pedro ajuda financeira. Ele disse que cerca de R$2.000 realmente seriam necessários para que ele pudesse finalizar o trabalho e então abrir a esperada loja. Porém,
O Pedro não pegou esse dinheiro da família, não sinalizou que tinha dívidas e também já estava desistindo. Não abriria mais a loja. A mãe chega a pensar que essa situação, essa preocupação possa ter motivado esse surto, onde Pedro acha que está correndo perigo e por isso estaria escondido por aí, com medo de voltar para casa. A única coisa que ele ficou bem chateado foi que não deu para comprar os materiais. Materiais do quê? Da loja de gesso. Que ele chegou a montar a loja, ficou muito bonita e só faltava inaugurar e comprar o restante dos materiais só. Eu achei depois que vai cair na ficha, entendeu? A senhora acha que pode ter a ver com essa loja que ele estava montando? Isso, foi. Que ele ficou, aí eu percebi que ele ficou muito nervoso. Por quê? Por causa que não deu para ele, falou, mãe, ele chegou a falar, mãe, eu estou muito chateado, porque não deu para mim completar a minha loja. Ele não ia abrir a loja? Não ia abrir porque faltava inaugurar e comprar os materiais, né? Ele ainda tinha esse projeto ou ele já tinha desistido? Não, ainda não. Até que meu marido falou que ia ajudar, né? Falou para ele, ó, Pedro Júnior, não fica nervoso que eu vou te ajudar. Existe uma parte da vida de Pedro que a família não sabe muito bem. Ele viveu por cerca de 8 anos com a ex-mulher e tem um filho pequeno. Porém, a família não tem contato com essa mulher, nem antes e nem depois do desaparecimento dele. A mãe não sabe ao certo por que aconteceu essa separação. Apenas a família conta que por diversas vezes o Pedro se separou da ex-companheira e veio ficar aqui, na casa dos pais. Geralmente, essas separações aconteciam por cerca de 1 mês e ele acabava reatando. Como a família não apoia o relacionamento, ninguém tem contato com a ex-mulher e também nem sabe onde ela mora com o filho. Por isso, ninguém sabe dizer se Pedro teria procurado a ex-companheira. O que se sabe apenas é que ele ficou por cerca de 2 semanas aqui na casa da mãe. Trouxe uma mala de roupas e aparentemente estava decidido, dessa vez, a mudar de vida. Ele queria ficar provisoriamente aqui com a família. E durante o tempo que permaneceu aqui, a mãe diz que ele estava feliz, tranquilo e não demonstrou qualquer preocupação. Mas Pedro também não contou por que saiu da casa da família. A família também aqui não sabe dizer se ele estava sendo perseguido, ameaçado ou se ele deixou alguma outra dívida para trás que não tivesse a ver com essa loja que ele pretendia abrir. Ele falou por que se separou da ex-mulher? Isso era frequente? Ele vinha morar aqui com a senhora, depois reatar a relação? Sempre ele se separava, voltava para minha casa, com 1 mês voltava de novo. Sempre era essa rotina. É o pai do Pedro, então, chegando aqui na casa, depois de mais um dia de buscas. Tudo bem, seu Pedro? Como é que foi? O senhor conseguiu alguma notícia onde o senhor esteve? Nada não. Nada? Nada. Acabei de vir lá do centro, é só alarme falso, somente... É porque eu ainda não tinha ido aí pro centro, porque na certeza eu acho que... Já tinha certeza que não estava mesmo, mas a gente vai só para arriscar, né? Onde o senhor foi agora? E até a Praça da Sé, ali perto do Poupa Tempo, por ali, por todo canto. Porque lá, como tem uma grande incidência de gente perdida, morador de rua, então talvez o senhor pensou que ele pudesse estar no centro de São Paulo. Está no centro, mas não está não. Com certeza ele está para lá, para onde ele ficou. Aquele mundo ali, Suzano. Eu já andei muito, mas meus meninos para lá. E lá sim, porque viram ele lá. O senhor acredita nessa pista de Suzano mesmo? Acredito lá. Acredito lá, foi o lugar que ele ficou. E quando ele falou pelo telefone que estaria em Itaquaquecetuba? Esse que foi o problema, porque nós tava nessa ligação dele, né? Aí foi o 2º dia que a gente foi lá, já fui direto na praça lá, em Itaquaquecetuba. Ele pode estar rodando, né, a cidade? Mas acredito que ele não está lá.
porque a pessoa que conhece uma pessoa que viu ele um dia ou dois, acredito que eu mesmo, no meu caso, assim, se eu ver uma pessoa 2 dias, eu sei a cor com a roupa que ele tá. E ninguém sabia informar a roupa dele. Não, Ele pode ter sido confundido. Também acho. Cada dia o senhor foca em um ponto? Foco num ponto. Só que esses dias, sábado e domingo, nós focou lá em Suzano. Mas não conseguimos nada de Chegaram concreto. perto, né? De alguém que teria chegado bem perto dele também. Lá tem uma mulher que disse que é ele, e foi ali que ele ficou, com certeza era ele. Em Suzano disseram que ele estava numa região de mata. Isso, lá no bairro Sete Cruz, encostado do Rodanel, que foi onde o carro dele ficou, entre o carro dele ficou entre o quilômetro 103 e o 104. Só que viram ele mais para cá, no 102. Pode estar por lá ainda. Eu acredito que ele pode estar na região ou pode ter andado, né, também. A família só pede ajuda de qualquer pessoa que tenha informações precisas sobre a real localização de Pedro. O que eu falo é isso, se alguém que vê ele, né, o Pedro Júnior, lá na região de Suzano, por ali em algum canto, que já está divulgado por todo o canto ali que a gente andou, que procura uma pessoa próxima ali, que quase todo mundo tem telefone lá da gente, que eu deixei pelo sítio, né, onde plantador de verdura, planta verdura, tratorista, tudo eu deixei o telefone e a foto dele com eles, né, passei pro celular deles, que se vê ligar pra gente imediato, pode ser de noite, de dia, qualquer hora que nós vamos atrás. Por favor, né, gente, que o pior não tenha acontecido com o Pedro, porque são informações preocupantes. Qualquer informação sobre o paradeiro do Pedro, procure, por favor, imediatamente as autoridades.